A gente vai falar sobre o Centro de Investigações em Pediatria, que é, né, um serviço aqui muito caro a todos nós. Vamos falar sobre os desafios, a resiliência e a sustentabilidade. O nosso palestrante é o professor Dr. Marcos Tadeu Nolasco da Silva, que é docente do Departamento de Pediatria da FCM Unicamp e é também coordenador do CIPED. Muito obrigada, Dr. Marcos, a palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado, Ângela, pelo convite, em nome do departamento. Eu tomei a liberdade de convidar colegas, alunos de pós-graduação, os colaboradores do CIPED, e a Eneida Rached, que vários, né, de nós já conhecemos, que coordena o setor de processos e projetos da FCM e tem uma participação muito ativa na área de planejamento estratégico na Unicamp e em outras instituições, mas principalmente na Unicamp. Ao final da nossa conversa, nós vamos lançar uma ideia e vamos pedir a cooperação da Eneida, pensando justamente no planejamento para o futuro do CIPED, né? Para o futuro do CIPED e da nossa pesquisa. Então, vamos falar um pouco sobre a pesquisa em saúde da criança e do adolescente de uma forma geral e também focar, né, dedicar nossa atenção ao CIPED, que está aqui nessa foto, o nosso bonito prédio do CIPED, que é circundado por uma bela área verde também. Tem um logo muito bonito que foi criado em 2018, né, durante a gestão do Dirceu. E eu procurei situar desafios, mecanismos de resiliência institucional e sustentabilidade para o CIPED no cenário da pesquisa em saúde da criança e do adolescente. Esse cenário, hoje, é um cenário bastante diversificado, multidisciplinar e focado no desenvolvimento. Essa figura eu retirei de um documento da OMS, que foi publicado no Lancet no ano passado, que coloca o espectro da pesquisa em saúde da criança e do adolescente, situando vários fatores de vulnerabilidade que vêm desde pré-concepção, vida intrauterina, os primeiros 2 anos de vida, que tem uma abundância e uma importância muito grande dos chamados períodos sensíveis para o desenvolvimento, anteriormente denominados como períodos críticos, mas eu acho que melhor denominados como períodos sensíveis. Sabemos que esse contexto dos chamados 1000 dias, termo criado pelo César Victora, é fundamental como determinante ou codeterminante de vários desfechos da vida, da infância e da vida adulta. Temos durante o ciclo do desenvolvimento as imunizações, as questões da vida escolar, as questões do risco na adolescência, todos envolvendo esse espectro que vai determinar o intervalo entre os fatores de proteção e os fatores de vulnerabilidade. Fatores esses que são muito intrincados em relação à biologia, ao ambiente e à própria sociedade, compondo o conjunto holístico
da saúde da criança e do adolescente e também da pesquisa nessa área, né, em que nós temos os determinantes biológicos, os determinantes ambientais, e aqui a epigenética como um mecanismo muito importante, conectando o ambiente com a biologia, e este conjunto determinando várias variáveis ligadas ao desenvolvimento e à saúde e bem-estar do indivíduo no curso da vida. Então, toda a pesquisa em saúde da criança e do adolescente tem essa complexidade muito grande por abranger, basicamente, esse conjunto de determinantes. Quando abordamos a questão da saúde da criança e do adolescente, temos princípios éticos muito importantes, devido à grande vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Por isso, a pesquisa tem que ter princípios éticos baseados em um sistema robusto de proteção dos participantes, devido à vulnerabilidade e imaturidade fisiológica da criança e do adolescente, os aspectos do desenvolvimento em suas várias etapas têm que ser levados em conta no planejamento dos estudos. Pensando em pesquisas de intervenção, sempre devem ser precedidas por pesquisas pré-clínicas e pesquisas em adultos. Padrões éticos e científicos devem ser muito rigorosos e respeitando os conceitos de saúde nas diversas faixas etárias, com equilíbrio de risco-benefício e assentimento e consentimento extremamente valorizados, adequados ao estágio de desenvolvimento do indivíduo. Então, esses são princípios que norteiam e que ressaltam a complexidade da pesquisa em saúde da criança e do adolescente. Não é fácil pesquisar. E nesse cenário nós temos o CIPED, tanto em termos de instituição fisicamente baseada na nossa faculdade, como numa instituição que está nos corações e nas mentes de todos nós, inaugurado em 1998, agregando recursos humanos e materiais para a pesquisa em saúde da criança e do adolescente. Quando a gente procura o CIPED no organograma recentemente aprovado, no final de 2020, aprovado no Consul, o novo organograma da FCM, eu me lembro daquela brincadeira do onde está o OLLI, de uns 30 anos atrás, né? Onde está o CIPED? Então, eu destaquei aqui em vermelho, a Faculdade de Ciências Médicas tem um organograma bastante complexo, e o CIPED está aqui. Que característica importante nós vemos aqui? O CIPED é um centro ligado à diretoria da faculdade. Embora seja focado na pesquisa em saúde da criança e do adolescente, o CIPED não é filiado diretamente, tem um relacionamento muito bom com a coordenadoria de pesquisa, mas sim diretamente ligado à diretoria da faculdade, assim como o CEPRE, o CIPOI, o CIATOX e o CCAS. Então, essa é a nossa situação específica no organograma da faculdade. Nós sabemos que essa condição do CIPED não foi facilmente definida na história do CIPED, mais de 20 anos, houve várias ameaças a essa consolidação do CIPED, e hoje, no fluxograma recentemente aprovado, nós estamos ligados diretamente à diretoria da faculdade. Somos um centro rico em recursos humanos, com uma secretaria administrativa que contém profissionais competentes para apoio técnico, administrativo e de gestão. Temos pesquisadores que coordenam os laboratórios, temos um ambulatório de pesquisa com uma enfermeira dedicada em tempo integral, e nos laboratórios temos doutores, pós-doutores,
mestrandos, doutorandos, alunos de iniciação, fisioterapeutas, biólogos, biomédicos, estagiários, técnicos e outros profissionais, caracterizando educadores físicos, caracterizando a interdisciplinaridade da nossa atuação. E temos o serviço terceirizado de serviços gerais, que é indispensável para o bem-estar de toda a comunidade que atua no CIPED. Não sei quando que a gente vai voltar a ter uma confraternização com tanta proximidade. Essa é a confraternização de Natal de 2018, em que temos aqui vários membros dos recursos humanos, o Pedretti, o Milton, a Carol, a Rosa, João, da Secretaria Administrativa, Silvana, do ambulatório, Mauro, pós-doc, professor Dirceu, Fernando, o João, Adriana, eu, Barros, Marluce, a Sandra, que nos deixou, da equipe de serviços gerais. Então, temos e muitas outras pessoas que têm uma participação muito ativa e que fazem a criação continuada do CIPED. Temos instalações físicas muito boas, as instalações da Secretaria Administrativa, salas de aula, o ambulatório de pesquisa, salas de reunião, salas para docentes e alunos, uma infraestrutura de conectividade de internet muito boa também, e áreas de convívio, o saguão, do térreo e do primeiro andar, copa, áreas em que as pessoas convivem no cotidiano. Instalações físicas muito boas, nosso prédio tem uma arquitetura rústica, que podemos até considerar que faz parte de uma tendência arquitetônica atual, o chamado estilo industrial, e tem se mantido com uma infraestrutura muito boa nesses 22 anos de existência. Laboratórios que estão instalados no CIPED, o LAFIC, Laboratório de Fibrose Cística, LAFIP, Fisiologia Pulmonar, LIM, Laboratório de Imunologia, LIP, Laboratório de Investigação em Patologia, LPT, Laboratório de Pesquisa Translacional, LabCred, Laboratório de Crescimento e Desenvolvimento, e LabUro, de Urodinâmica. Um parque de equipamentos que consta nos seus vários laboratórios, com equipamentos bastante sofisticados, caros, e que necessitam cuidadosa manutenção e também um uso muito cuidadoso, mas que nos fornecem dados importantíssimos para a pesquisa, citômetro de fluxo no laboratório de imunologia, infraestrutura para cultura de células, laboratório de pesquisa translacional, imunologia, também utilizam laboratório de fibrose cística, o laboratório de crescimento e desenvolvimento, com aparelhos de densitometria, pletismógrafo, o LAFIP, com equipamentos de pesquisa do clearance pulmonar, fração expirada de óxido nítrico, oscilometria de impulso, espirometria. E com esse corpo de equipamentos, o CIPED tem participado no nosso cenário nacional e internacional em conquistas que têm caracterizado a pesquisa em saúde da criança e do adolescente. Em 1917 foram publicados alguns artigos a partir de uma pesquisa realizada pela Academia Americana de Pediatria com grupos de pesquisa. Primeiro, os pesquisadores pediram que esses grupos entrevistados listassem as grandes conquistas dos 40 anos anteriores. E foram listadas implantações das ações básicas de saúde, hidratação oral, aleitamento materno, práticas que hoje estão implementadas no cuidado, imunizações, procedimento muito simples como a posição supina, reduzindo a morte súbita, a cura da leucemia linfóide, os progressos no cuidado dos recém-nascidos pré-termo, o sucesso na prevenção da transmissão vertical do HIV,
o aumento da expectativa de vida de crianças com doenças crônicas e mudanças simples nas regras de transporte, cadeirinhas, cintos de segurança, limites de velocidade, que reduziram de forma muito significativa a morbidade e a mortalidade nos traumatismos. Então, essas conquistas se consolidaram no período de 40 anos, que precedem aproximadamente os nossos momentos. Apenas um exemplo, um gráfico que já é histórico, mostrando a partir de 99 a adoção da vacina anti-hemófilos influenza do tipo B e a queda muito significativa de casos de infecção invasiva por hemófilos do tipo B, que hoje se tornou uma doença bastante rara no nosso meio. Nós pudemos participar, um estudo liderado pela Marluce, que eu tive uma grande satisfação em participar também, em cooperação com o Instituto Butantan, em um estudo que avaliou num grupo grande de recém-nascidos, 500 recém-nascidos aproximadamente, a eficácia da vacina BCG associada à hepatite B. Esse estudo rendeu vários frutos, um deles, por exemplo, uma caracterização da resposta imunológica celular em crianças em crianças vacinadas, imunizadas por BCG. E temos também já uma participação no que esse grupo apontou como conquistas que nós prevemos para os próximos 40 anos. A continuação do progresso nas imunizações, as imunoterapias, por exemplo, do câncer e de doenças imunomediadas, as descobertas na genômica visando predição, prevenção, tratamento e personalização desses tratamentos, a consolidação dos dados dos estudos longitudinais, permitindo o reconhecimento precoce das origens dos determinantes de saúde e doença, e permitindo também o planejamento de intervenções, o conhecimento das interações entre biologia humana e ambiente físico e social, a melhora crescente dos sistemas de cuidado e a implementação e disseminação dos resultados da pesquisa, que é a hoje chamada pesquisa translacional. Praticamente toda a pesquisa em saúde da criança e do adolescente é pesquisa translacional, seja ela observacional, seja ela de intervenção. Ela parte, geralmente nossas perguntas partem da vivência com crianças e adolescentes com doenças crônicas, doenças agudas, condições ameaçadoras da saúde e do bem-estar, que levam à elaboração de hipóteses que são testadas, entram na trilha da inovação, podem resultar em patentes e propriedades intelectuais e desenvolvimento de produtos que são finalmente regulamentados. Tanto a pesquisa observacional como a pesquisa de intervenção acaba resultando, no final, em benefício para a saúde humana. Essas novas conquistas ainda se traduzem em importantes desafios, por exemplo, na área de imunizações. Ainda temos ameaças muito importantes, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, as arboviroses como dengue, zika, a malária, doenças autoimunes e agora, recentemente, a ameaça do SARS-CoV-2. O vírus sincicial respiratório, por exemplo, que causa uma carga de doença anual de cerca de 33 milhões de casos em crianças menores que 5 anos, globalmente, com 3 milhões de internações hospitalares e 120 mil mortes. Já existem várias vacinas, algumas em estudos em fase 3, uma de forma muito interessante da GSK, da Glaxo, que é completamente focada na vacinação da gestante, visando a proteção da criança nos primeiros 6 meses de vida, que é justamente a fase de maior vulnerabilidade, baseadas geralmente em proteínas imunogênicas do vírus sincicial e visando romper esse ciclo da infecção pelo vírus sincicial,
que, de forma muito significativa, em uma porcentagem significativa de crianças infectadas, leva a um desvio da resposta imunológica para o polo helper 2, podendo estar implicado na determinação de alergias. Fomos confrontados, né, há um ano e ainda estamos vivendo de maneira muito intensa a pandemia da Covid-19 causada pelo SARS-CoV-2. Em pediatria, rapidamente houve o reconhecimento da síndrome inflamatória multissistêmica, consistindo, então, em uma ameaça para a qual rapidamente a pesquisa na área biológica e clínica em saúde da criança permitiu o reconhecimento de fatores fisiopatológicos, clínicos e de diretrizes terapêuticas. Tudo isso baseado também no conhecimento que já existia sobre a resposta imunológica, a questão da tempestade de citocinas e o acometimento multissistêmico. Rapidamente, né, a pesquisa que cresce, como dizia o Newton, né, no ombro de gigantes, sempre com base do que já foi descoberto e trazendo sempre inovações. Rapidamente, os principais caminhos da imunidade humoral e celular em relação ao SARS-CoV-2 foram estabelecidos, sendo estabelecidos os principais marcadores de proteção, tanto para a imunidade celular como para a imunidade humoral, resultando nessa grande diversidade de vacinas que já estão em campo em tempo recorde. Começaram a ser desenvolvidas em março de 2020 e desde dezembro de 2020 já foram a campo de várias modalidades, proteínas purificadas, RNA mensageiro, vetores recombinantes virais e vacinas inativadas. Duas estratégias muito inovadoras têm sido buscadas por vários grupos de pesquisas, as vacinas de RNA mensageiro, como é o caso da vacina da Biotech, Pfizer e Moderna, que demonstrou-se capaz de elicitar uma potente resposta humoral e celular, e também as vacinas de vetores, baseadas em vetores principalmente adenovirais e DNA, também levando à produção da proteína de superfície e também altamente imunogênicas. Além disso, no chamado pipeline, no caminho do desenvolvimento das vacinas de SARS-CoV, nós temos as vacinas inativadas e várias dessas vacinas já estão plenamente em campo. Vacinas de RNA, vacinas de vetores com DNA e as vacinas de vírus inativado. Com um grande representante temos aqui no Brasil, a Coronavac. Nessa iniciativa, a gente lembra de alguns esforços bastante ousados e que mesmo pessoas que erram muito e que erraram muito como líderes na iniciativa de combate à pandemia, podem acertar. Um exemplo do presidente norte-americano em 2020, Donald Trump, que cometeu muitos erros em questão principalmente a liderança em relação às medidas não farmacológicas, como a questão do distanciamento físico e das máscaras, mas que talvez, como bom empresário, fez uma aposta arriscada, que foi a chamada Operação Warp Speed, que já no final de abril de 2020 foi deflagrada e forneceu 11 bilhões de dólares para o desenvolvimento das vacinas, principalmente do laboratório Moderna, da Oxford AstraZeneca
da Janssen e a Novavax. Esses 4 produtores receberam aproximadamente 11 bilhões de dólares para acelerar o desenvolvimento das fases de estudos clínicos e, sem dúvida, essa iniciativa de financiamento público resultou na conquista ainda desigual dos avanços em vacinação, que nós temos observado principalmente hoje em Israel, no Reino Unido, nos Estados Unidos e aqui na América Latina, com o Chile sendo o líder atualmente na cobertura vacinal. Esses ensaios também rapidamente já estão caminhando para o campo da saúde da criança e do adolescente. Nós temos já ensaios clínicos com adolescentes de 12 a 18. O ensaio da vacina Pfizer-BioNTech já abrangeu adolescentes a partir de 16 anos, e nós já temos várias vacinas sendo estudadas a partir de 12 anos de idade, e os estudos de biomarcadores, imunidade humoral e celular, já têm demonstrado uma ação de imunogenicidade bastante significativa e também de segurança nos milhares de adolescentes que já fizeram parte desses estudos. Então, para nós vermos como o ritmo da pesquisa precisa ser rápido para estarmos prontos para os desafios. Ligados ao CIPED e de forma ligada também ao nosso programa de pós-graduação, vários estudos têm se inserido nessas áreas de descobertas sinalizadas para o futuro. Por exemplo, em relação à genômica, nós temos o grupo que foi o doutorado da doutora Maria José Mastelaro, a Zezé, que determinou de forma muito importante a epidemiologia e os mecanismos da mutação do P53, a síndrome de Li-Fraumeni, que acaba resultando numa grande incidência familiar de neoplasias, com destaque para as neoplasias de suprarrenal, onde no sudeste e no sul do Brasil nós temos a maior incidência mundial, maior prevalência mundial desses tumores. A caracterização epidemiológica e genética dessas populações teve uma participação muito significativa do grupo no qual resultou o doutorado da doutora Maria José, participação de vários colegas, doutora Silvia Brandalize, doutor Raul Ribeiro, que é brasileiro e trabalha lá no Centro St. Jude, o professor Barros, do nosso grupo. O grupo ligado à pneumologia pediátrica, na tese de doutorado do Alfonso Álvares, determinou polimorfismos genéticos associados à gravidade na bronquiolite viral aguda, permitindo, então, uma rápida incorporação dos avanços da genômica, sendo que hoje os testes genéticos já estão incorporados ao cuidado clínico da saúde da criança e do adolescente, com valor preditivo de risco, diagnóstico, farmacogenético e, em um futuro breve, já em estudos preliminares, também terapêuticos, graças a uma ferramenta de pesquisa, que é a CRISPR-Cas9, um recurso antiviral identificado inicialmente em bactérias e que acabou sendo identificado e refinado como um instrumento para a saúde humana. Temos aqui a Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna, que receberam compartilharam o Prêmio Nobel de Química de 2020, a partir dessa grande descoberta, que provavelmente vai se revelar num instrumento para uma série de iniciativas de terapia gênica na área de alergia, na área neuromuscular, doenças genéticas de várias etiologias e mecanismos.
Também o desenvolvimento de ferramentas e instrumentos na área celular é muito importante. Hoje nós temos na ponta do desenvolvimento os organoides, temos um grupo no CIPED, do Laboratório de Fibrose Cística, que está trabalhando no desenvolvimento de organoides. Basicamente são mini estruturas celulares que simulam algumas funções orgânicas e permitem o estudo de mecanismos fisiopatológicos e mesmo o estudo de iniciativas terapêuticas, sem ou reduzindo o impacto da pesquisa em animais, que nós sabemos cada vez mais que tem repercussões bioéticas bastante sérias. Mais ainda, a equipe do LN Bio, que é ligado ao Sirius, né, a grande iniciativa biotecnológica, que é sediada também aqui muito próximo ao nosso campus, está trabalhando em projetos de fabricação de chips que podem conter várias estruturas de organoides e, com isso, permitir a análise complexa de mecanismos fisiopatológicos baseados em tecidos humanos, sem a necessidade da pesquisa em animais. Também temos como forma muito importante modalidade de pesquisa os estudos longitudinais, em grande parte observacionais, que permitem, como citam as iniciativas, reconhecer as origens dos determinantes de saúde, permitindo intervenções. Nós temos, então, recentemente publicado, em 2019, um estudo que tem como primeiro autor o professor Jamil, nosso colega do CAISM, que avalia a hipotermia do neonato que é recebido em serviços especializados, um estudo multicêntrico e os vários desfechos ligados a essa hipotermia. Temos como resultado também translacional a criação de curvas de crescimento, foi o doutorado do educador físico Fábio Bertapelli, curvas de crescimento em crianças brasileiras com síndrome de Down, trabalho coordenado pelo professor Gil. Trabalho coordenado pela professora Lurdinha, com a participação do professor André, professora Heloísa, da área de saúde mental, doutorado da Natália Hildebrand, relacionando saúde mental e resiliência com a variável de violência sofrida pela criança, dessa forma, interações entre biologia, cultura e o ambiente físico e social, permitindo que a resiliência, que pode ser psicológica, física e mesmo institucional, como nós podemos buscar para o CIPED, uma oportunidade do estudo da integração entre natureza e cultura. Nesse cenário, no Brasil, temos a questão da desigualdade social, como tem sido demonstrado na pandemia Covid, um determinante muito importante de morbidade e mortalidade. Temos esse estudo, que não é novo, mas que eu uso como ilustração, que mostra que o comprimento de telômeros em crianças de grupos sociais de maior vulnerabilidade, quando comparados a crianças de grupos controles com menor vulnerabilidade, os telômeros se apresentam mais curtos, estando associados a um maior risco de mortalidade precoce. O uso do Big Data e da inteligência artificial, por exemplo, esse estudo recente mostrando os efeitos da desigualdade social sobre mortalidade, abrangendo o estudo de 123 milhões de mortes nos primeiros 5 anos de vida, num período de 17 anos, e aqui, na coloração salmão, mostrando a porcentagem de óbitos que pode ser atribuída nesses vários países, temos aqui Índia, Nigéria,
Paquistão, e aqui a análise total, que pode ser atribuída à desigualdade social. Então, o uso de ferramentas sofisticadas, como Big Data e inteligência artificial, cada vez mais presentes como competências a serem adquiridas. Temos o exemplo de um grande sucesso aqui no Brasil, as coortes de Pelotas, que começaram em 1982 pelo grupo de epidemiologia da Federal de Pelotas, lideradas pelo César Victor, pelo Aloysio Barros, e com um grande número de pesquisadores, mostrando a importância dos estudos longitudinais, com segmento de longo prazo, ainda uma porcentagem significativa de adultos hoje da coorte de 1982 continuam em segmento, novas coortes de nascimento foram estabelecidas em 93, 2004, 2015, tendo resultado num número de realmente centenas de produções científicas com translação ligadas a aleitamento materno, crescimento, epigenética, genômica e uma série muito grande de conquistas científicas resultantes de um estudo grande que conseguiu obter um financiamento sustentado e, com isso, resultados significativos numa escala global. Temos trabalhado também com a melhora na qualidade dos sistemas de cuidado. Tive a grande satisfação de colaborar com o professor Djalma e com a Eneida num estudo sobre qualidade do cuidado no nosso ambulatório de crianças e adolescentes infectados por HIV. Também questões ligadas ao cuidado, adesão ao tratamento em crianças e adolescentes. Pudemos trabalhar na determinação empírica de fatores ligados à adesão ao tratamento em criança e adolescente em terapia antirretroviral, com a participação de vários dos nossos colegas do CIPED. Foi tese de mestrado da psicóloga Aline Ernesto, caracterizando, então, esse grande desafio das doenças crônicas, que praticamente todos nós participamos do cuidado nos nossos ambulatórios, nas enfermarias, na neonato, na pediatria social. E a pesquisa em doenças crônicas, ela constitui um desafio muito grande. Esse estudo de 2019, um estudo qualitativo muito interessante australiano, mostrou que os pesquisadores levaram a cuidadores e familiares, crianças, adolescentes e profissionais em grupo, e as próprias crianças, quais eram os focos em que esses grupos detectavam maior carência na pesquisa em saúde ligada às doenças crônicas. E as grandes carências foram apontadas ligadas a aspectos de educação, vida ativa, bem-estar, qualidade do cuidado e impacto familiar. Ou seja, os impactos psicossociais ligados ao cuidado são críticos e devem ser avaliados de uma forma tão preponderante quanto os impactos fisiopatológicos, moleculares e em conjunto com esses impactos. Aqui um exemplo que nós temos realmente de alcance global, um estudo controlado mostrando o benefício do uso do ultrassom para o acesso venoso central em terapia intensiva pediátrica. Foi o doutorado do Tiago Souza, do grupo da UTI, participação do Negrão, do Ricardo, do Marcelo, mostrando a importância, aqui, por exemplo, apenas uma variável, o tempo de punção bem-sucedida em minutos, quando comparamos o grupo tradicional, baseado em marcas
anatômicas e o grupo que utilizou ultrassom. Resultado realmente dramático que mostrou, em relação inclusive a efeitos adversos, hematomas, punção arterial, a importância da translação desses resultados. Pudemos participar também de um estudo controlado que validou o antirretroviral tenofovir em adolescentes. Esse estudo foi realizado no CIPED, entre outros centros brasileiros e internacionais. Então, completando, nós temos aspectos de desafios muito importantes, de perspectivas e aspectos de resiliência institucional, que permeiam a nossa atividade na pesquisa em saúde da criança e do adolescente. Por isso que eu digo que o CIPED não está apenas implantado fisicamente, mas no coração e nas mentes de todos nós. E nós temos hoje grandes desafios. Sabemos que os recursos para a pesquisa, que é cara, a pesquisa de qualidade e realizada com rigor em saúde da criança e do adolescente, como nós vimos, ela precisa ser multicêntrica, ela é complexa e ela é cara, e, portanto, precisamos de recursos. Os recursos dependem da situação política e econômica, isso no mundo todo, como vemos, por exemplo, a atitude do presidente Donald Trump, entre muitos erros, ele fez uma escolha acertada e endossou o financiamento público de bilhões de dólares para o desenvolvimento das vacinas. E nesse cenário, nós temos grandes desafios. Nós temos um lobby fraco. Os lobbies parlamentares no mundo todo da ciência e da infância e adolescência são lobbies frágeis. Várias pesquisas mostram. A maioria dos parlamentares e dos agentes do executivo no mundo todo tem pouca familiaridade com a pesquisa científica, tem pouca familiaridade com as conquistas tecnológicas. São, em grande parte, advogados, e a sua principal formação, e aí não tem nenhum demérito, mas apenas a questão da visão. E a atividade política, como é muito voltada, infelizmente, a visões de curto prazo, ela não privilegia a pesquisa e, menos ainda, a pesquisa na saúde de crianças e adolescentes. Precisamos atrair jovens pesquisadores. Há muitos anos já está diagnosticado em estudos de grupos de pesquisa no Brasil que a nossa taxa de renovação na pesquisa em saúde da criança e do adolescente, das pessoas que lideram e conduzem as pesquisas, essa taxa é muito lenta, e com isso também ligada à questão dos recursos e dos lobbies políticos, a importância da integração com as redes de assistência. Como a nossa pesquisa é translacional, a gente tem que estar associado às redes de assistência que fazem o cuidado, a importância da adequação às peculiaridades regionais. Nós temos, nacionalmente no Brasil, a questão da desigualdade social, nós temos os impactos da mudança climática, que já são sentidos, por exemplo, na nossa epidemiologia das arboviroses. Então, realmente, esses aspectos têm que ser levados em conta. Nós temos que ser capazes de divulgar para a comunidade a relevância de nossas pesquisas, até para facilitar o trânsito nos gabinetes e nos corredores parlamentares. Precisamos intensificar as parcerias locais, nacionais e internacionais, principalmente ligadas às questões de desenvolvimento, inovação e implementação de instrumentos e tecnologias de pesquisa. E com isso, eu venho convidar a todos para a proposta de um ciclo de planejamento estratégico a ser liderado, coordenado pela Eneida, provavelmente no começo de junho. Vamos divulgar esse calendário para todos, mas pretendemos
pensando no futuro, na resiliência institucional e na sustentabilidade do CIPED, não apenas como prédio físico, mas como ideia, a proposta desse ciclo de planejamento estratégico. Com isso, pretendemos manter a nossa missão tão bem representada nesse quadro do Luke Fields, quadro que foi premiado no começo do século XX e que está à exposição na Tate Gallery, em Londres, de todos nós profissionais da saúde da criança e do adolescente como advogados do bem-estar e do cuidado, focados nessa grande conquista que é o bem-estar. Muito obrigado, deixo o meu e-mail à disposição, nolasco@unicamp.br, e também sempre à disposição para conversarmos sobre os aspectos de sustentabilidade da pesquisa em saúde da criança e do adolescente. Muito obrigada, Dr. Marcos, pela excelente apresentação. É sempre muito bom ouvir você que fala e dá aula de uma forma muito esclarecedora, coloca fatos bem complicados de uma forma simples de entendimento. Muito obrigada. Gostaria só de anotar que o Dr. Sérgio hoje não está, porque ele teve um outro compromisso, mas o Dr. Ricardo Pereira, na qualidade de vice dele, está aqui. E eu vou também pedir a todos que queiram fazer uma pergunta. A gente não consegue ver as mãozinhas, tá, gente? Porque tem muitas pessoas. Então, vocês deixam o seu nome ou a sua pergunta aqui no chat e eu vou chamando. Vou passar a palavra para o doutor Ricardo fazer as suas considerações. Espera aí que eu estou vendo aqui que a minha internet estava falhando. Espera aí só um pouquinho. Primeiro, justificar mesmo, o Sérgio está em reunião na CIDD, hoje é a última reunião da CIDD, para passagem do bastão, provavelmente do Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário, então o Sérgio precisava estar presente. Primeiro, parabenizar o Marcos pela brilhante apresentação, né, e sempre, como a Ângela falou, sempre elucidativa, e que traz a gente para discutir, pensar, reflexão, né, lembrar que o CIPED foi criado pelo professor Martins, e eu acho que desde lá muita coisa aconteceu, muita coisa cresceu, né? E muita coisa a gente tem que fazer ainda. E sempre que a gente pensa nisso, né, Marcos, a dificuldade atual é aonde conseguir verba para tudo isso que a gente pensa em fazer, que a gente gostaria de estar fazendo. Eu acho que esse é um grande desafio, que talvez com essa sua programação a gente consiga começar a ver a abertura de novos caminhos, né? Eu acho que isso é super importante. E aí, falando como vice-chefe do departamento, quem está lá há algum tempo na diretoria, a gente tem que lembrar que já está aprovada as duas maneiras de progressão na carreira, né? Tanto na área daquela pessoa que vai mais para o ensino e a pessoa que vai para a pesquisa. Então, se pede nesse ponto de estar fazendo a ponte para fazer as pesquisas do departamento de pediatria e de outros departamentos, até unir departamentos, é de fundamental importância para a própria subsistência dos professores que estão no início aí da carreira ou no meio da carreira acadêmica. Então, eu acho que são essas considerações que eu queria falar para você, agradecer a sua participação, de todo esse envolvimento, e a gente sempre tem que lembrar de todos os outros coordenadores que foram aqui. Eu estou vendo a professora Marluz, professor Dirceu, que foram coordenadores do CIPED antes, você, Fernando como atual vice-coordenador, né? Então, teve o professor Condino, teve o professor Gil. Eu acho que a gente tem que lembrar de todo mundo e todas as dificuldades que o CIPED já passou e que ainda consegue, as duras penas, se manter dentro da universidade. Então, são essas minhas considerações. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Ricardo, e obrigado pelos vários resgates históricos também muito importantes. Vou passar a palavra para a professora Ângela, que ela está aqui na lista. Por favor.
Acredito que seja a professora Ribeiro. Na verdade, Ângela, eu coloquei o seu nome. Ah, entendi. Faltou Porque uma estava vírgula ou Fernando um Ribeiro, ponto. Ângela. Eu falei, eu acho que é Ângela Gostaria de Ribeiro. falar. Não, eu queria Desculpa, Fernando, eu vi que agregar, estava Ribeiro, eu achei que fosse a Ângela Ribeiro, desculpa. eu gostaria de agregar ao que o Ricardo colocou, o que o Marcos levantou a bola de muitos aspectos importantes relacionados ao CIPED, e para as gerações que chegam, que devem continuar e chegar no departamento e se ligarem à área de pós-graduação no programa Saúde da Criança e do Adolescente, se envolver com o CIPED, nós temos dois grandes problemas que eu gostaria até de propor que a gente discutisse. A gente precisaria levantar duas questões que envolvem fomento e acesso a publicações. Praticamente, assim, qualquer centro de pesquisa, né, qualquer unidade que envolve a pós-graduação, demanda de um custeio, de fomento, de dinheiro para consumo, para todo recurso de tecnologia, para você desenvolver uma pesquisa de ponta. Isso vai da pesquisa clínica que você tem no paciente, na comunidade e tudo, até as pesquisas que se relacionam com tecnologia, como a gente já desenvolve no próprio CIPED. E isso não é uma questão só do CIPED, é da faculdade, é da universidade. Mas eu acho que enquanto nós, na dependência do fomento, da gente atuar, ter algum canal de comunicação para brigar para o fomento, seja ele público, seja ele estatal, privado, o que seja. E a outra coisa, eu cheguei a conversar com um ex-reitor. O Estado de São Paulo tem 4 universidades públicas, né? Se a gente considerar só o Estado, né? Mas nós não temos um veículo nosso de publicação, né? Na área da pediatria, a gente tem o Jornal Brasileiro de Pediatria, que é muito pouco para consumir toda a pesquisa do Brasil, né? E absorve até pesquisas internacionais. E eu acho que são 2 pontos que eu levaria para uma discussão numa questão de futuro próximo e futuro mais distante, que seriam essas 2 questões. Inclusive, lembrando um pouco a história que o Ricardo comentou, o CIPED já teve uma revista, né? Onde no comecinho chegou nós tivemos 1 ou 2 publicações, a Marluce deve se lembrar disso, em que se propunha a criação de uma revista relacionada ao CIPED ou os trabalhos de pesquisa no CIPED. Era mais esses 2 pontos que eu gostaria da gente deixar para pensar e trabalhar em cima dessas 2 possibilidades, dessas 2 necessidades. Obrigado. Obrigado, Fernando. Só pegando realmente aspectos ligados ao seu comentário, né? Eu acho que no Fórum de Planejamento vai ser muito importante nós explorarmos essa questão do financiamento, e eu vejo como uma alavanca para esse financiamento a questão de projetos de interesse comum. E, na minha visão hoje, o grande projeto de interesse comum é o estudo longitudinal da saúde e bem-estar de crianças e adolescentes com doenças crônicas. Todos os nossos grupos de pesquisa, desde o pré-natal, neonato, pediatria social, os vários grupos clínicos das áreas de atuação pediátrica, todos nós trabalhamos com a carga, e sabemos a importância dessa carga
da doença crônica. E também sabemos que o nosso próprio cuidado, ele precisa ser otimizado, porque, em termos de cuidado interdisciplinar, realmente nós temos lacunas muito significativas. Então, eu vejo, assim como a coorte de nascimento de Pelotas, que é uma coorte de população geral e avalia vários marcadores de saúde, biomarcadores, psicossociais, eu vejo a oportunidade de nós fazermos um estudo focado, unindo todos os nossos grupos na questão da doença crônica, começando por um registro. O próprio registro desse grupo de crianças e adolescentes que nós acompanhamos em nível da região metropolitana de Campinas e além, eu acho que o próprio registro, com o uso, por exemplo, de instrumentos de inteligência artificial e análise sofisticada de dados, já seria um grande início de projeto. A questão da publicação, é claro, todos nós trabalhamos com a publicação em periódicos de impacto internacionais, né, como sempre tem sido nossa busca, mas é bom lembrar que a Unicamp, e isso a gente pode também discutir no nosso fórum de planejamento, a Unicamp tem um portal de apoio às publicações eletrônicas científicas. Esse portal justamente visa facilitar o nascimento de periódicos com constância, regularidade e rigor editorial de várias áreas da Unicamp. Nós temos, por exemplo, nossa produção dos TCCs da residência e vários outros produtos que poderiam fazer parte desse portal, com a criação de um periódico específico com apoio institucional aqui na Unicamp. Sempre temos a questão de fragmentalizar e, às vezes, do resultado ficar muito regional. Mas é importante lembrar que qualquer forma de divulgação científica, por exemplo, hoje temos os preprints, qualquer forma de divulgação científica que seja colocada na grande rede da internet, com variáveis graus de rigor, e no nosso caso seria com bastante rigor, precisa ser valorizada. Então, acho que esse caminho também pode ser explorado, sem dúvida. Obrigado.